Olá, queridos, a paz do Senhor para todos os meus queridos e amados irmãos que compõem, todos os nossos irmãos, brasileiro ou não brasileiro, que poderão estar tendo posse de mais uma reflexão. Esse que vos fala, Cícero José, para a glória de Deus. E a reflexão de hoje nós vamos basear em uma história bíblica. Diz a Bíblia que numa cidade por nome Sarepta havia uma viúva. E esta viúva tinha um filho. Essa é um pouco da nossa reflexão. Diz a história que um certo homem estava hospedado em algum lugar em meio de uma ilha, talvez numa mata, não dá para descrever. E ele tinha toda a regalia necessária, pois ele foi alimentado por côvados também, foi também habitar ao lado de um poço e tinha todas as alimentações que o Senhor providenciara para ele. O nome dele é Elias. E nós vamos ver que nessa história maravilhosa que nós vamos contar e refletir um pouco sobre essa história, havia algo muito interessante. As regalias acabaram e aquele homem já não tinha para onde ir, mas ele ouviu a voz de um Senhor que chama Deus, o teu Senhor que cuida de você. E ele disse: olha, você vai daqui para um lugar chamado Sarepta, uma ilha ou cidade, e quando chegar lá terá uma viúva, ela tem um filho e ela vai te alimentar. O profeta, não pensando duas vezes, este homem maravilhoso, abençoado profeta de Deus, ele seguiu a instrução da voz que falara contigo, dizendo: eu irei. E ele seguiu viagem e nós vamos observar que acontecera ali algo inexplicável. Observamos que o homem obedeceu à voz do seu Deus e ele foi rumo aonde a voz o guiava e disse: vai. E ele foi. Chegando lá, a história vai dizer que o homem viu se realizar aquilo que a voz falara para ele na época onde ele estava lá. E quando ele chegou lá, tinha assim uma certa viúva que já estava ali catando graveto ou, como você queira entender, lenha para fazer uma comida para ela e para o seu filho. Mas o que o profeta não esperava é que ela fosse falar algo para ele que você vai já entender. E ele disse: olha, por favor, me dá um pouco de água, estou com sede. E ela já ia pegar água. Aí ele falou: mas espera aí um pouco. Mas faz o seguinte, traz água para mim e traz também um pedaço de bolo, um bolinho, como você queira entender. E ela disse: olha, assim como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho senão um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, para que eu possa fazer 2 bolinhos pequenos para mim e para o meu filho, para que nós comamos e morramos. A fé do cristão. O homem de Deus olhou para ela e disse com a maior serenidade que você possa imaginar, mas também com autoridade. Ele disse: tudo bem, não tem nenhum problema, mas faz o seguinte, vai, aí faz um bolinho para mim primeiro. Olha só, entendo, vai e faz um bolinho para mim primeiro e depois faz para você e para o seu filho. E assim como vive o Senhor meu Deus, a farinha não se acabará, a vasilha não secará e o teu azeite também não vai se acabar, não vai cessar. E ela não pensou 2 vezes, mas eu posso conjecturar, queridos, que ela pode até ter pensado, falar: nossa, ele é doido. Eu disse para ele que eu só tenho um pouquinho de farinha,
e um pouquinho de azeite para que faça um bolinho para o meu filho e para mim, para que nós comamos e morramos. Ele tem a ousadia de dizer para mim, vai lá e faz um bolinho pequeno primeiro para mim. Você imagine só? Eu posso imaginar e conjecturar que talvez ela pensara assim, porque o próprio Elias, ele havia profetizado que passaria 3 anos sem chover. E aconteceu que não choveu, mas talvez aquela mulher, ela não imaginava que aquele homem fosse o profeta Elias. Você está entendendo? Porque a Bíblia não vai revelar se ela conhecia ele sim ou não. Mas eu posso conjecturar que, mesmo sendo distante, o povoado de um outro povoado, eu acredito que aquelas pessoas talvez não conheciam quem era ele, ou seja, podia até ouvir falar, mas nós vamos ver na história que quando Elias chegou lá, ele não se apresentava segundo a Bíblia, ele não se apresentou como Elias o profeta, porque se ele tivesse se apresentado como Elias o profeta, talvez ela tinha crido, ela tinha acreditado que aquilo que o profeta falava era a mais pura realidade. Só que nós vamos analisar que nós não vamos ver a apresentação dele para ela na história. Aí nós vamos ver que eu creio que ela imaginou, nossa, mas tudo bem, seja feita a vontade de Deus, eu vou fazer o bolinho para ele, vou trazer para ele. Se não sobrar para a gente, não tem problema. Fazer o quê, né? É a lei da vida. Mas foi. E ela foi lá e fez o bolinho para ele e trouxe para ele primeiro o bolinho. Quando ela voltou para dentro de casa, pois não é que a farinha tinha se multiplicado, pois não é que o azeite tinha se multiplicado. Moral da história: o Senhor, Ele muitas vezes traz umas provações para você. É Ele mesmo. É Ele mesmo que proporciona para você lutas, às vezes que você chora, que muitas vezes você tem colocado os seus joelhos no chão e tem chorado e implorado a Deus e perguntado muitas vezes por quê. Às vezes nós não sabemos o porquê de todas as coisas que acontecem em nossa vida. Às vezes você até pensa assim, nossa, o que foi que eu fiz? Parece que o mundo está desabando sobre mim. Muitas vezes você pode imaginar que as lutas estão tão grandes na tua vida e você ficou sem chão, não tem aonde se apoiar porque as lutas estão muito grandes, você já está se afogando nas lutas. Mas nessa manhã, eu quero dizer para você, debaixo da autoridade do Senhor, que Ele cuida de você muito bem. Ele não esqueceu de você. Não precisa você ficar perguntando ou se murmurando porque as lutas estão difíceis na tua vida. Lembra-se que você tem um Criador que cuida de você muito bem. E da mesma forma que aquele Criador, ele agiu na época de Elias, hoje também não é diferente. A diferença é que as pessoas têm muitas vezes se acomodado nas coisas, dificuldades, As pessoas têm se acomodado muitas vezes nas enfermidades. As pessoas têm dito, mas o Senhor Deus quis assim nada. A sua fé, que tamanho está a sua fé? Você imagina só que aquela mulher, aquela viúva, ela poderia ter dito, não, eu não vou fazer a sua alimentação, não, Deus me livre. Eu não vou fazer esse bolinho para você, porque eu sei que se eu fizer, vai acabar a farinha e não vai ter nem como eu comer mais o meu filho para que nós venhamos pelo menos morrer de barriga cheia. Ou seja, o medo não morrer de barriga vazia. Ela não pensou assim. Ela pensou de forma diferente. Tudo bem, eu vou lá fazer. Farei segundo a tua palavra. E fez o bolinho para ele. Ela acreditou que o Senhor poderia fazer um mais além sobre a sua vida, sobre a vida do seu filho. E assim também, meu querido, minha querida, você que vai estar de posse dessa mensagem, também pode acreditar sim. A palavra do Senhor vai dizer para nós, entrando um pouquinho na Bíblia, ela vai dizer, queridos irmãos, o seguinte, olha, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando a Bíblia fala dizendo que ele tudo fará, realmente ele faz tudo por você. Você não tem imaginado? Muitas vezes você está opressivo ou opressiva dentro do seu quarto, você só chora, já não tem mais esperança para viver. É porque muitas vezes você deixou de acreditar naquele que pode todas as coisas. Eu vejo muitas pessoas que estão morrendo depressiva, eu vejo muitas pessoas que estão morrendo porque não têm fé. Existem pessoas que têm tirado a sua própria vida por causa das lutas, achando que vai resolver todos os problemas e não vai. Tem pessoas que estão se mudando de cidade pensando que o problema não vai te acompanhar.
Mas eu quero dizer para você, aonde você for, se você estiver pensando por o lado do problema, o problema vai junto contigo. Olha só, o Senhor nesta manhã, Ele tem proporcionado para você uma palavra. Creia tão somente. A palavra do Senhor diz para mim e para você nesta manhã: creia tão somente. As coisas podem estar difíceis, mas ainda não é o fim. O Senhor, Ele tem um propósito muito enorme na tua vida. Eu quero dizer para você, ei, bem aqui, entende uma coisa. O Senhor, olha só, Ele não quer que você se menospreze. Sabe por quê? Porque Ele te fez alguém. Desde o dia que você levantou a sua mão e disse assim: Senhor, eu te aceito como Salvador da minha vida. Ele tem cuidado de você, mas tão carinhosamente. E muitas vezes você não vê isso. Por que que você não vê isso? Você não vê isso simplesmente porque muitas vezes os teus olhos estão limitados. Você só quer ver aquilo que está debaixo do teu nariz, à frente do teu nariz. Olha, querido, você é crente e a Bíblia declara que o crente ele é considerado como uma águia. Você tem que ter visão sobre você também. Não só sobre as coisas que estão ao teu redor, não só sobre aqueles que estão vivendo numa vida boa, numa vida saudável. E talvez você queria que a sua vida tivesse saudável diante de Deus. Mas eu quero dizer para você, diante de um Criador que eu sirvo, diante de um Deus tremendo que você também serve, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Ele tem cuidado de você. Ele te ama. O propósito dele para com a tua vida vai muito mais além daquilo que você imagina e que você pensa. Não pense assim. Você está chorando pelos cantos, com a cabeça entre as suas pernas, as lágrimas não param de rolar. Por que você está pensando assim? Por que você está se menosprezando se o Senhor Deus Ele te ama? Por que você está se menosprezando se o Senhor Deus te quer? Por que você está se menosprezando se o Senhor te escolheu? Você é alguém. Entenda, você é alguém e nessa manhã eu quero dizer para você, debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo, se você mudar a sua forma de pensar, desculpem, Deus, Ele vai fazer infinitamente mais sobre a sua vida. Querido, querida, eu sou pequeno, verdade. Eu sou cheio de defeito, verdade. Eu sou deficiente visual, verdade. Mas nem por isso eu vou desistir de estar servindo ao meu Deus. De maneira nenhuma eu vou desistir de estar servindo ao meu Deus. De maneira nenhuma eu vou parar na minha caminhada porque alguém me desprezou. Olha, queridos, se eu for olhar para a minha esquerda, para a minha direita e para a minha retaguarda, eu vou chorar prantos e muitos prantos. Vou chorar muitas lágrimas, porque são muitos os que me desprezam. São muitos aqueles que talvez me odeiam. São muitos aqueles que me criticam. Mas o importante é que o Senhor Jesus, Ele contempla a minha vida e a tua vida. Ei, querido, debaixo da autoridade de Deus, minha amada, você que vai estar me ouvindo, compartilhe essa mensagem. Eu quero dizer para você que você chegou até aqui porque o Senhor te ajudou. Eu quero dizer para você que algo novo o Senhor tem para a tua vida. E hoje um incentivo para a tua vida é: a pedra está bem facinho de ser removida. Ergue as tuas mãos, remove a pedra. Ergue a tua voz, remove a pedra. Ergue os teus pés, se levanta, porque quando a palavra cita levanta-se, tem um segredo no meio disso tudo. Porque o Senhor, Ele sendo o Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que criou todas as coisas, Ele falava muitas vezes com o profeta Ezequiel. E todas as vezes que Deus se referia ao profeta Ezequiel, Ele falava o seguinte: filho do homem, levanta, e eu falarei contigo. Ei, querido, ei, querida, o Senhor quer falar com você. Ei, querido, ei, querida, não importa se o mundo inteiro te desprezou, mas o Senhor quer falar contigo. E Ele quer dizer para você o seguinte: olha, houve alguma coisa interessante que talvez você não imaginou. Olha, eu fiz o máximo, né? Eu fiz alguma coisa que você poderia imaginar e se alegrar. Olha só, eu tinha um filho, um único filho, e eu enviei
E os homens pegaram ele, chicotearam ele, colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele, que penetrou o crânio. Olha só, os soldados pegaram uma lança, ultrapassou ele de um lado para o outro. Olha só, ele derramou todo o seu sangue pelo amor à tua vida. E por que você está assim? Por que você está triste se eu te amo? A promessa de Deus é que o Senhor tem te chamado todos os dias e dito isso assim para você. Olha, Ele tem dito isso para ti. Filho, filha, vem ser meu, vem ser minha. Eu te amo. Ei, eu te amo. Eu não imponho em condição para te amar. A única coisa que eu quero que você entenda, meu querido, minha querida, é que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O propósito da tua vida é Deus quem tem. A tua história Deus criou. A tua história é muito linda. A tua história vai, louvado seja Deus, comover o coração de outras pessoas. Deus, Ele te conhece, meu querido. Ele te conhece, minha querida. Eu quero dizer para você nessa manhã, o Senhor, Ele te entende e Ele colhe as suas lágrimas. Se você puder e você estiver ouvindo essa mensagem nesse momento, eu quero te pedir por gentileza, põe os teus joelhos sobre o chão agora. Vamos orar um pouquinho ao Senhor Deus. Obrigado pela oportunidade de você permitir que eu entrasse aí no seu lar e falasse um pouquinho com você. Compartilhe essa mensagem. Maravilhoso Deus, Paizinho amado, Cícero José está muito emocionado nesta hora. Mas eu quero pedir, Senhor da glória, pela vida daquele e daquela, Senhor querido, que ouvirá essa mensagem. Paizinho santo, eu te amo. Eu quero te pedir que o Senhor entre com providência, meu Pai, providenciando a bênção mais necessária para a vida dele, para a vida dela, Senhor, que está ouvindo essa mensagem. Senhor, que o Senhor traga, meu Senhor, uma transformação maravilhosa. Paizinho, eu estou te pedindo de verdade. Essa minha oração simplificada, eu sei que o Senhor está me ouvindo, eu sei que o Senhor contempla o meu pedido agora diante do Senhor. Papai, eu sei que eu sou tão pequeno, sou falho, verdade, mas eu sei que o Senhor é perfeito, justo e fiel e pode abençoar ele, pode abençoar ela, Senhor. Repreende todos os laços, as correntes, meu Senhor querido, tira a lágrima, enxuga, Senhor, o vosso rosto, Deus, aqueles que estão necessitados de uma bênção, Senhor. Faz nascer, meu Pai, no seu coração a alegria, Senhor, e que este vazio seja preenchido nessa manhã. Paizinho amado, eu te amo, e eu sei que a minha oração, ela é ouvida diante de ti. Espírito Santo, não sai de mim, por favor, porque eu me sinto vazio, distante de ti. Preciso muito ser acolhido a cada dia por ti. Eu preciso da tua direção e da tua sabedoria para que a cada dia eu possa aprender um pouquinho mais, trazer reflexões abençoadas para aquele e para aquela que necessita e que precisa de um milagre. Papaizinho Santo, cuida de nós. Espírito Santo, abençoa de verdade, conforme a tua graça, o teu poder, hoje e sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você que vai ouvir essa mensagem. Acredite que o Senhor faz infinitamente mais ao teu favor. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.